O Departamento Penitenciário Nacional irá adotar a metodologia APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, como uma de suas políticas públicas para o sistema prisional. O que isso representa para o modelo e a justiça criminal? Vamos falar ainda sobre o projeto anticrime do governo federal e seus efeitos. Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz auxiliar da Presidência e coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carlos Rezende Santos, que também é vice-presidente administrativo da AMAGES. Ele é magistrado há 20 anos e já passou por 4 comarcas: Prados, São João del Rei, Lagoa da Prata e Belo Horizonte, onde está há 9 anos. Doutor Luiz Carlos, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico mais uma vez. Prazer é meu. Bom, nosso tema hoje, nós teremos aí o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicação de leitura para os nossos telespectadores no terceiro bloco. Não temos estudantes ainda no quadro Pensamento Universitário, porque eles estão retornando às aulas ainda. Muito bem, podemos prever que a adoção da APAC, desse modelo apaciano como política pública, poderá trazer mais investimentos na construção de novas unidades em expansão? Eu vejo que o governo federal chega a uma conclusão rapidamente quanto ao sistema prisional brasileiro, né? É que nós temos muita gente presa e pouco lugar para depositar essas pessoas. Esse superencarceramento tem apoderado aí os chamadas facções criminosas, tem também levado a rebeliões sangrentas, a movimentos de toda sorte, né? Nós assistimos agora o que se passou no Ceará em face de uma movimentação no sistema prisional. O Departamento Penitenciário Nacional, órgão que pensa nesse modelo de sistema prisional, ele fica preocupado e encontrou na APAC alguma alternativa para o momento atual. De qual experiência que ele buscou essa referência aí? Olha, foi uma coisa muito curiosa. O Departamento Penitenciário, já em alguns anos, como em 2013, ele já tinha soltado um documento dizendo que era possível a política de redução das prisões guardadas pelas polícias civis, as pequenas prisões, delegacias, e transformar em APACs. Mas isso sempre ficou apenas em letra morta. Agora, recente, no encontro do Banco Mundial para fazer investimentos no sistema de segurança pública no Brasil, foi convidado um promotor de justiça do Rio Grande do Sul, onde a primeira APAC foi inaugurada em dezembro último, né? E o doutor Gilmar Bortolotto contou da experiência das APACs. E o então diretor de Catanduvas, e que foi depois designado para o DEPEN, o doutor Fabiano, ele despertou para aquilo e quis fazer uma pesquisa maior sobre o tema. E veio a Minas Gerais, né? Pediu uma pesquisa em Minas Gerais para descobrir o que se passava aqui. E surpreso com a história de 39 unidades prisionais, a baixo custo, R$ 1.100 o preço que o preso custa aqui, quase um terço do valor, né? E com quase 4 mil presos aqui, sem histórico de rebelião, sem histórico de problemas com faccionados. Então, ele interpretou que isso poderia acontecer. E o sistema ampliado, né? Sim, e o sistema prisional, o sistema penitenciário tem verbas contingenciadas que são do Fundo Penitenciário Nacional, né? E essas verbas, ele pensou em migrar. Então, o que ele fez? Ele chamou uma grande reunião de trabalho, né, com o promotor de justiça lá do Rio Grande do Sul, com o Ministério Público aqui de Minas, com nós aqui do nosso estado. Tive a honra de representar os juízes todos, né? E também experiências do Maranhão, né? E a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. E ali ele procurou se inteirar, entender o que estava acontecendo e verificar das possibilidades do governo efetivamente fazer esse investimento. Então, eles estão agora constituindo um grupo de trabalho com a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, da FEBAC e alguém do Departamento Penitenciário Nacional para fazer um diálogo em todos os estados brasileiros. Então, assim, é um momento histórico
em que um movimento que iniciou-se no ano de 1972 e que ganhou muita força aqui em Minas Gerais, embora tenha nascido em São Paulo, né, chega como uma alternativa para essa diminuição da população prisional super encarcerada dentro dos presídios brasileiros. Só para localizar, doutor Luiz Carlos, explica para a gente como é que funciona esse modelo alternativo prisional da APAC em referência aí ao sistema tradicional. Pois bem, as APACs, primeiro, nós não podemos tirar de mente que ela é uma prisão, né? E o que ela defende é o cumprimento da lei, né? Cumprimento da lei de execuções penais. Então, ela tem um prédio próprio, né, onde funciona os regimes de forma independente, isolado, sem a comunicação entre os regimes, né? E ela tem os seus elementos próprios de reconstrução dos valores da pessoa em cumprimento de pena, aquilo que a lei espera. Ou seja, ela concede responsabilidade às pessoas que estão em cumprimento de pena. Então, ela quer que as pessoas tenham oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, oportunidade de contato com os familiares, oportunidade para saber como anda a sua pena, os processos que estão em cumprimento, não é? Oportunidade para que tenha acesso à saúde, né? E, acima de tudo, ela usa todos esses elementos para reconstruir o ser humano em cumprimento de pena. Aí isso chama-se até de valorização humana. Tudo isso dentro de uma unidade que tem como gestor a própria comunidade. Ela é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, né? Esse gestor, portanto, é uma pessoa jurídica de direito privado, né? Esse gestor recebe recursos do Estado em convênio para cuidar daquela unidade e os próprios prisioneiros têm atividades para a gestão da unidade, de forma a atentar à uniformidade, de forma a acolher os seus familiares, né? Então, é uma situação diferente e que, lembro, Orion, nesses anos todos de APAC, não há casos de rebelião, de mortes violentas e etc. Falamos disso no próximo bloco. Gostaria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a experiência mineira no modelo APAC. A gente volta, então, em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a decisão do Departamento Penitenciário Nacional de adotar como política pública para o sistema prisional as APACs, a Associação de Assistência e Proteção aí aos Condenados. O nosso entrevistado é o juiz auxiliar da Presidência e coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carlos Rezende Santos, que também é vice-presidente administrativo da Amages. Doutor Luiz Carlos, então, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da experiência bem-sucedida aqui de Minas Gerais na adoção do modelo alternativo prisional das APACs. Pois é, Orion, isso aconteceu desde 2001. Acho que foi muito importante que o Tribunal de Justiça tenha adotado isso como uma política no âmbito do Poder Judiciário, né? E isso fomentou que o Poder Legislativo, né, se transformasse isso aqui numa política pública. As APACs iniciaram em 2001 com 100 presos, era uma experiência quase que isolada lá em Itaúna, né, com o Dr. Paulo Antônio de Carvalho, e ela chega agora a esse número de quase 4.000 presos, né, e com os convênios de manutenção do Estado. Isso é muito importante que tenha acontecido isso. Então, tornou-se uma política pública e ela está hoje em 36 comarcas, né, são ao todo 39 unidades, né, sendo 5 delas femininas, né. Há uma possibilidade muito grande de expansão ainda este ano. Esperamos que este ano nós cheguemos a 5.000 pessoas em cumprimento de pena dentro das APACs mineiras, né? Com a inauguração de algumas unidades que estão praticamente prontas, como em Varginha, em Manhumirim, em Teófilo Otoni, Coromandel, Tupaciguara, que são algumas unidades, Itabirito, que foram construídas com boa parte de recursos das prestações pecuniárias. Eu queria te participar um outro episódio
que está por acontecer, né? Vou te contar aqui em primeira mão, né? O Conselho Nacional de Justiça já mandou à presidência do Tribunal de Minas um convênio para que o CNJ leve como política do Conselho Nacional de Justiça a expertise do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para todos os estados brasileiros para a divulgação, tentativa de implantação e consolidação das APACs em território brasileiro. Parabéns aí por esse resultado. Agora, falando em resultado, o senhor disse há pouco aí sobre os indicadores, os efeitos do modelo apaquiano, né? O senhor falou em reincidência, falou em rebelião. Como é que são esses números? Pois isso são números muito curiosos, porque hoje o grande desafio no mundo com relação às penas privativas de liberdade é a reincidência criminal, né? É incrível quando as pessoas frequentam as prisões e pensam que alguém pode voltar para lá, e voltam. Né? Voltam porque saem das prisões destruídas, saem das prisões sem oportunidade, sem absolutamente nada, né? Um verdadeiro lixo humano. O que eu percebo é que as pessoas, quando deixam as APACs, elas têm uma autoestima recuperada, né? E não são enxergadas pela própria comunidade como pessoas perigosas, são consideradas, para a grande maioria delas, pessoas que conhecem a metodologia, como pessoas reconstruídas. E isso tem levado a novas oportunidades a essas pessoas que, de fato, têm reconstruído suas vidas. Tanto que a reincidência criminal nas APACs é infinitamente inferior do que no sistema convencional. Chega-se a dizer que numa APAC essa reincidência é inferior a 10% e em alguns lugares no próprio país essa reincidência no sistema convencional é superior a 70%. E a questão de custos? Imagine só, enquanto que, vou falar por Minas Gerais, uma APAC custa 1/3 do valor do sistema convencional, não é? Ou seja, no APAC custa R$ 1.070, R$ 1.100 a sua manutenção de uma pessoa em cumprimento de pena, no sistema convencional chega a R$ 4.000, né? Como numa unidade de PPP. Na unidade convencional, R$ 3.000. Então, além disso, como se trata de uma corresponsabilidade entre presos, entre a comunidade e o próprio administração prisional, a unidade, a vaga para cada preso em APAC nas suas construções, elas não ultrapassam a R$ 20.000, enquanto que no sistema convencional não se constrói prisões por menos de R$ 50.000 a vaga. Então, imagina o que nós precisamos de vagas, né? Só em Minas Gerais, Orion, são mais de 25.000 vagas de déficit do sistema prisional. Nós temos um problema grave. Entendo. Por outro lado, que é curioso, o Brasil tem umas coisas curiosas, né, doutor Luiz Carlos? Porque se nesse momento a APAC está ganhando esse reconhecimento, virando política pública, né? Por outro lado, existem projetos que vão numa outra direção, no endurecimento penal, como esse projeto, esses 3 projetos aí do governo federal de lei anticrime. É um bom caminho? Bom, eu acho que precisamos pensar em alguns valores diferentes nisso, né? Primeiro, que se a APAC ela defende o cumprimento da lei, eu penso que qualquer projeto de lei vai alcançar a APAC e a APAC será boa para ele, né? Parece que os projetos vêm com uma dureza muito grande, por exemplo, né? Crimes violentos, estupro, né? Com dificuldade para, por exemplo, uma saída temporária. Isso me parece que é um equívoco, porque a reconstrução de valores da pessoa para voltar ao convívio social, já que não temos pena de prisão perpétua, né, é imprescindível. É a ferramenta melhor que nós temos nessa convivência, né, que é as saídas temporárias. E isso está sendo diminuído em crimes dessa natureza. Será essa a melhor escolha? Né? E aí é dentro do seu contexto, você disse, né? É um embrutecimento com relação a algumas medidas que me parecem muito populares, né? Eu quero que a pessoa que praticou um crime dessa natureza, um homicídio, um estupro, ele morra na prisão, né? Isso parece que é assim que as pessoas sempre pensam. Em vez da valorização das pessoas, vamos lá vingar. Isso, é uma cultura da vingança. Muito bem. Agora, eu só tenho que lembrar aquele que pensa dessa maneira que aquele ser humano vai sair da prisão. E como que ele vai sair? E como eu quero que ele saia. Né? Muito bem. Doutor Luiz Carlos, eu vou fazer um intervalo, gostaria então no próximo bloco, se você explicasse um pouco mais outros pontos polêmicos desse projeto que começa a tramitar então no Congresso Nacional. A gente volta então em instantes.
Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo sobre as APACs como política pública nacional e também o projeto anticrime do governo federal. O nosso entrevistado é o juiz auxiliar da presidência e coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carlos Rezende Santos, que também é vice-presidente administrativo da Amages. Doutor Luiz Carlos, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior. Estávamos falando sobre esses 3 projetos do governo federal anticrime, chamado anticrime aí. Falamos do endurecimento penal, mas ao mesmo tempo que nós estamos buscando investimentos na área, na política pública, como a APAC, aumentar as unidades, existe mais vagas no sistema penitenciário tradicional para receber tantos condenados que esse projeto parece que está induzindo a aumentar a superlotação? O projeto, uma vez implementado, ele vai trazer um problema dentro do sistema prisional brasileiro. Aumentou o encarceramento. Não tenho dúvida. E vai também causar uma dificuldade na saída daqueles que estão em cumprimento de pena, né? Então, veja bem, se os regimes de pena, em alguns casos, já se transformam em regimes que outrora seriam semiabertos, eles já iniciam no fechado. Essa explicação para isso é exatamente pela falta de vagas no regime semiaberto no Brasil. Então, para resolver o problema da falta de vagas no semiaberto do Brasil, cria-se uma lei, né, me parece isso, impedindo que crimes de certa natureza tenham o início de cumprimento no regime mais brando, né? Mas isso só revela aquilo que nós já sabemos. Há um problema gravíssimo de superencarceramento. Existem alguns... Olha, Orion, no Brasil, até aproximadamente 4 anos atrás, no Nordeste brasileiro, já não havia o regime semiaberto. Seria tudo domiciliar em razão da falta de vagas, né? As pessoas se espremeram a tal ponto que não tem mais, né? Hoje isso chegou ao Sudeste e ao Sul do Brasil. Aqui mesmo em Minas, em diversas comarcas e comarcas importantes, como no Sul de Minas, já não se tem mais oportunidade da pessoa passar pela reconstrução dos valores no regime mais brando, né? E isso por falta de vagas. Pergunto, agora, com essas mudanças, com a dificuldade na progressão de regime, em alguns casos, a ausência de saída temporária, a prisão logo em segunda instância, indulto também, a ausência de indulto, como aconteceu esse ano, um fato inusitado. Há 2 anos, né? Não é? O anterior está suspenso mediante uma discussão, né, no Supremo Tribunal Federal, né? O problema agora, parece que quando a proposta que tem na mudança do Código de Processo Penal, no que diz respeito aos crimes dolosos contra a vida, na hora que termina o júri, houve a condenação, a pessoa já tem que imediatamente se recolher. Após a segunda decisão? No julgamento do Tribunal do Júri, né? Então, ainda que isso nos pareça muito razoável, não é? Que isso, copiando alguns outros países, principalmente os norte-americanos, isso acontece. Por detrás de tudo isso, há uma consequência. E não há uma estrutura. Eu quero saber onde está essa estrutura. Porque é muito... Imagine você que existem diversas pessoas que estão aguardando o julgamento aí há anos a fio, né? Por diversos motivos. Investigação criminal, recursos e etc. É levado em julgamento, né? 5, 6, 7, 8 anos depois de acusado do crime. E nesse dia ele vai ser preso. Por que não pode esperar um recurso? Qual a diferença que se fez nisso, né? E isso vai impactar diretamente no já superlotado sistema prisional brasileiro. Isso tem aquela discussão também de que a impunidade estaria graçando no país. Faz sentido essa discussão de tentar eliminar essa sensação de impunidade? Sim, essa sensação de impunidade ela é real. Nós temos essa sensação sempre. Nós precisamos saber de onde ela vem, não é? Porque se ela vem, será que ela vem por ausência de julgamentos? Ou será que ela vem por investigações sem condições? Visite as delegacias de polícia, veja como os delegados estão investigando, as dificuldades logísticas que eles têm, a falta de pessoal. Talvez não seria esse os investimentos maiores? Doutor Luiz Carlos, eu volto a esse tema daqui a pouquinho e gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu acho que nós passamos por momentos muito difíceis, não é? Eu acho que o Brasil vive momentos difíceis, diferentes. Eu acho que as pessoas andam todas com muita sede de distribuição de justiça, né?
O ano passado eu tive uma oportunidade única, eu estive no Vaticano e tive a oportunidade de encontrar-me com o Papa Francisco. E alguns minutos conversamos um pouco e levei dele um presente que é o livro, que é uma entrevista que ele concede ao jornalista Andrea Tornielli, que fala: o nome de Deus é a misericórdia. E que é uma profunda reflexão, muito simples, muito rápido, agradável leitura, que você encontra em qualquer das livrarias, e nessas, uma simples reflexão a respeito do que se passa com os relacionamentos das pessoas e como a gente pode ter um gesto misericordioso com elas. Uma boa indicação, bem adequada para o momento, né? Espero. Doutor Luiz Carlos, só para a gente encerrar então o nosso programa, existe também, nesses 3 projetos do governo federal, uma outra proposta que também talvez evite esse encarceramento em massa aí, que é a tal da proposta plea bargain, uma importação também norte-americana, que parece que é uma espécie de delação premiada. Como é que vai funcionar? Eu acho que é uma negociação, né? Uma transação que se faz, o que se espera é uma negociação entre o Ministério Público e a Defesa em determinados tipos de crime, né? O que se esperava é que fosse apenas com relação a penas restritivas de direito, e aí talvez alcançaríamos essa não encarceramento. Mas o movimento que existe é no sentido de que seja possível também se negociar penas privativas de liberdade. Eu fico pensando que há um obstáculo constitucional quanto a isso, mas é algo que precisa ser estudado com calma. Por que você acha que tem um impedimento em Eu acho que como é que você vai constituir a privação de liberdade sem uma sentença onde a pessoa não teve todo o momento de se defender? A privação de liberdade é a cláusula pétrea, aliás, a liberdade é a cláusula pétrea da nossa Constituição, né? Então, não me parece que numa negociação alguém pode abrir mão da sua própria liberdade, né, sem ter uma sentença condenatória. E a iniciativa do Ministério Público ou do Judiciário, nesse caso? Nesse caso, a previsão era um pouco mista, porque a previsão é que seja dentro do Ministério Público, com a participação da Defesa, para a homologação do Poder Judiciário. Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz auxiliar da Presidência e coordenador executivo do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Luiz Carlos Rezende Santos, que também é vice-presidente administrativo da MARS. E conversamos aí sobre a decisão do Departamento Penitenciário Nacional de adotar a PAC como política pública para o sistema prisional. E discutimos também um pouco aí dos 3 projetos do governo federal sobre a lei anticrime. Doutor Luiz Carlos, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Tá bom, obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar também, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.